Passando aqui para dizer que se você gosta de tomar água gelada, você tira ela da geladeira e pode tomar, porque vai fazer bem para você. Ai, mas qual artigo que você leu isso? Você já ouviu essa palavra? Qual artigo que você leu isso? Se você já viu isso, se você já presenciou os papagaios de ciência, presta atenção nesse vídeo, porque a gente vai falar de uma coisa muito interessante que tem acontecido hoje em dia e está mais próximo e mais distante do que você imagina. Primeira coisa que aconteceu esses últimos dias, dia 15 de setembro, o grupo de cientistas se reuniu e fez uma carta dizendo que uma das teorias, uma das hipóteses feitas sobre a consciência, que chama-se teoria da informação integrada, é uma pseudociência. Saca só, a gente já falou de muitas teorias da consciência. A consciência é a sensação de que você está aí, que você que vive essa sua vida em primeira pessoa. Isso é ter consciência. Ninguém conseguiu até agora comprovar como funciona isso no seu cérebro, quais são as vias neurais dessa consciência. Inclusive, uma aposta esse ano foi perdida de dois cientistas. Um deles apostou que em 2023 nós teríamos isso tudo mapeado e outro falou que não. E o que perdeu a aposta hoje, nesse ano, num congresso internacional de consciência, ele assumiu que ele perdeu a aposta, porque ninguém conseguiu comprovar. E justamente neste congresso, a gente percebeu que as duas maiores teorias da consciência, que é a teoria da informação integrada e a Global Workspace Theory, que também é uma teoria bem interessante da consciência, não foram comprovadas. Elas não caíram por terra, mas elas não foram comprovadas. E aí, isso estimulou muitos cientistas a terem uma dorzinha de cotovelo. Por quê? Porque a teoria integrada da consciência caiu na boca do povo. E agora, a ciência, ela não só é feita de um grupinho seleto de cientistas que estão no camarote, mas ela é feita também de muitas pessoas que estão de olho em tudo o que está acontecendo, em todos os artigos e presta atenção nas coisas mais plausíveis. E como a teoria integrada da consciência caiu na boca do povo, muitos cientistas ficaram com dor de cotovelo daqueles cientistas que caíram na boca do povo e estão fazendo sucesso. Quem fez a teoria integrada da consciência foi um grupo, né, os dois principais foi o Giulio, que é um italiano, Giulio Tononi, e o Chris Koch, que foi um dos, inclusive, que perdeu a aposta. Né? Os dois foram os grandes responsáveis por difundir essa teoria integrada da consciência, e ela é uma teoria muito interessante, que ela diz o seguinte: a consciência é como a informação está integrada, como a informação está rolando entre unidades. Já falamos bastante disso aqui. E uma das grandes teorias dessa teoria integrada da consciência é que a consciência estaria mais localizada na parte posterior do nosso cérebro. E a Global Workspace Theory já tem uma outra questão, é como se fosse realmente uma rede também de informações na parte mais anterior do cérebro, cada uma tem algumas peculiaridades, não só a localização do cérebro, mas a forma dela funcionar e dela existir. A grande questão é, se a teoria integrada da consciência é realmente uma pseudociência, notem que isso é uma coisa muito importante. Dane-se o que estão falando das teorias da consciência. O problema é como está a mente do cientista. E cientistas extremamente renomados, inclusive vários deles que eu gosto muito, né, que eu já li muitos livros, tem um que escreveu sobre a evolução da consciência, fantástico o livro dele, assinou essa carta. Ah, a teoria do outro cara lá é pseudociência. Primeira coisa, o que é pseudociência? Ao meu ver, é um termo pejorativo que você chama quando uma pessoa, o famoso lobo em pele de cordeiro, quando a pessoa usa ciência, mas a pessoa não é uma picaretagem pura e ela usa ciência para você pegar aquela isca e achar que está fazendo alguma coisa extremamente embasado. O que é pseudociência? É um ponto de vista? É realmente algo que existe? É uma picaretagem? Para mim, pseudociência é um termo pejorativo. Né? Uma ciência disfarçada de ciência que, na verdade, não é uma ciência, é uma mentira. Ou é uma outra fonte de informação, porque a ciência é apenas uma maneira da gente conhecer essa realidade. Se um cientista chama a teoria de um outro cientista de pseudociência, é algo muito preocupante, que significa que é uma teoria que não tem nenhum embasamento, não tem nada a ver com nada e ela só é uma enganação. E não é, a teoria integrada da consciência ela pode não ser uma teoria comprovada, porque se a gente seguir essa linha de raciocínio, todas as teorias da consciência seriam pseudociências, porque nenhuma foi comprovada. Então por que a teoria integrada da consciência é uma pseudociência, sacou? Ela é uma pseudociência porque ela está incomodando, porque ela tomou uma dimensão tão grande na boca do povo, das pessoas que gostam de estudar sobre a consciência, e incomodou, né, o camarote ali de alguns cientistas. Então é muito interessante quando você ouve essa palavra, você faz pseudociência. Quem dita o que é a ciência e o que é pseudociência?
é muito um pouco, né, do que realmente está embasado ali aquele artigo ou aquela teoria. Ela pode ser uma teoria embasada em ciência que não foi inteiramente comprovada. Então, como é que a gente pode fazer para surgirem hipóteses? Como é que a gente pode fazer para ter liberdade de um conhecimento novo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1905, Albert Einstein fez a teoria da relatividade. Naquele momento, ele então seria um pseudocientista. Afinal, o que ele estava falando não era apoiado em nenhuma ciência, ele realmente descobriu algo novo. Então ele ficou conhecido como um pseudocientista até que aquela bagaça fosse comprovada. E aí ele virou um super cientista. E o próprio Albert Einstein depois não aceitou, por exemplo, a física quântica e falou que a gente provavelmente tinha variáveis ocultas, então ele poderia acusar os quânticos de pseudociência na época dele. O mais importante é que o Einstein não fazia isso, ele era um cara consciente, ele só refutava aquela hipótese, falou, essa hipótese de vocês eu acho que vai cair por terra. Tudo que eles estavam fazendo ali é ciência. Só que a ciência nada mais é do que você tentar refutar aquilo que está na hipótese da vez. Então é igual o cinturão do UFC. O cara que ganha o cinturão, ele não é eternamente, né, o ganhador do cinturão. Ele ganhou o cinturão é dele, veio um, puxou o cinturão dele. E a ciência funciona igual. Existe uma teoria. A partir do momento que essa teoria foi comprovada, ela vai ficar com uma teoria principal até que chegue alguém e derrube essa teoria, coloque uma outra teoria no lugar com mais pontos de proximidade com uma realidade. Todas elas vão ter defeito e todas elas não vão ser uma realidade universal. A gente não tem uma teoria de tudo. A teoria do Newton ela vale até que você examine as moléculas muito pequenas. A partir do momento que a molécula é muito pequena, vale a quântica, não vale mais a do Newton. E assim por diante. A teoria do Newton vale até para aqueles objetos que não estão muito rápidos. Se ele se aproxima muito da velocidade da luz, já entra a relatividade. Enfim, todas as teorias científicas elas podem ser vistas como pseudociência, depende de como você vai olhar para aquilo. Mas, ao meu ver, todas não deveriam ser vistas como uma pseudociência, deveriam ser respeitadas como possíveis hipóteses e que a gente pode deixar elas na manga até que outra hipótese melhor entre no páreo. Então, a teoria integrada da consciência ainda é a melhor forma, ao meu ver, da gente olhar uma possível teoria da consciência no nosso cérebro. Até que apareça uma teoria mais plausível, que tenha mais dados e que tenha um pouco mais de similaridade com o que a gente entende como verdade, talvez a teoria da consciência caia por terra. Aí sim a gente poderia chamar ela de uma possível pseudociência. Por que ela é uma pseudociência se foi feita por pessoas tão brilhantes, tão estudiosas e embasadas em muita coisa que a gente já estudou há um tempo e que a gente pegou de conhecimentos de outras pessoas. Então, esse vídeo é para você tomar cuidado naquilo que você acredita ser uma pseudociência ou naquilo que você acredita ser uma ciência. Quem dita essa verdade? Qual é o maior camarote? É o camarote dos neurocientistas? É o camarote dos filósofos? Ou é o camarote das pessoas que acreditam no materialismo ou no idealismo? Ou no camarote dos cientistas que aparecem menos na mídia? Qual é o maior camarote que vai definir o que é ciência e o que é pseudociência? Então fica esse exemplo para a gente olhar como as grandes comunidades científicas também têm esse pensamento extremamente limitante, muitas vezes, em vez de se abrir para hipóteses, né? Em vez de atacar ou fazer uma polarização dentro de um conhecimento que a gente poderia fazer uma união. Antigamente, mesmo na discórdia, a gente via muitas cartas sendo trocadas e tivemos um evento clássico do Einstein contra o Niels Bohr, cada um dando o seu ponto de vista e discutindo, né, de uma forma agregadora. Hoje o que a gente vê até na ciência é uma polarização e uma vontade de ridicularização da outra pessoa que acredita em alguma coisa diferente do que você acredita. Então é muito interessante a gente fazer essa reflexão para a gente tentar sair um pouco dessa forma de acusar o outro, de acusar a mente do outro. Muitas vezes você pode usar a forma do intelecto do outro para conseguir fechar um ponto na sua teoria. Então não menospreze a teoria alheia, desde que ela faça sentido, desde que ela tenha nexo. Então foi um evento muito feio que aconteceu na ciência, essa carta completamente repugnante de chamar a teoria de uma outra pessoa, de um outro cientista nobre e de um grupo que pesquisa isso de uma maneira bem séria de pseudociência. Quando você ouvir esse nome, tome cuidado, né? Aquela famosa máxima, quando falam de você, muitas vezes a pessoa que está falando está abrindo muito mais dados dela do que seu, né? Se alguém fala de você, muitas vezes, nem sempre, é mais sobre ela do que sobre você. Então, se a teoria integrada da consciência é uma pseudociência, isso fala muito sobre
aquelas pessoas que assinaram essa carta, muito mais do que sobre o Giulio Tononi, que foi um cara que fez um livro muito interessante sobre essa teoria e que tem total nexo. Eu acredito em várias outras teorias, mas espero que outras teorias tenham mais proximidade com uma veracidade para que a gente se abra para elas antes de atacar as teorias existentes. E se essa teoria é uma pseudociência, tudo na consciência é uma pseudociência. E aí a gente vai embarcar nesse mundo de pseudociências que talvez faça a gente conhecer um dia a realidade, muitas vezes mais do que uma ciência camarotizada, uma ciência extremamente elitizada para poucos. Então fica aqui mais uma reflexão em relação ao que a gente deve abraçar de conhecimento, como a gente deve olhar para o conhecimento novo. Vamos olhar com abertura e vamos olhar com nexo. Vamos olhar com senso crítico e não com julgamento. Espero vocês no nosso próximo vídeo.